Hoje, mano, eu fiz uma operação na Agix hoje, excelente pra gente poder fazer esse estudo aqui. Porque o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar basicamente de padrões gráficos, tá? Padrões gráficos, a gente tem basicamente padrões neutros, que são padrões que você não tem uma definição se o mercado pode tanto ir para cima quanto ir para baixo. Esses padrões são padrões que a gente chama de caixa. Deixa eu achar uma aqui para você ver. Caixa nada mais é do que uma lateralização, entendeu? Deixa eu abrir o Bitcoin, ele faz muito padrão assim. Ó, isso daqui, se você pegar aqui um retângulo, ó, vamos lá. Cadê o maldito retângulo? Eu fico perdidinho no TradingView. Quando ele faz isso daqui, ó, ele toca várias. Esse aqui não tá nem tão bom. Deixa eu ver se eu acho um melhor aqui. Ó, aqui tem um melhor. Vamos lá. Quando ele faz isso daqui, ó, ele fica preso, o preço, dentro, a gente chama de caixa. Ou retângulo, tanto faz. Dentro desses retângulos, ele faz vários padrões também. Entendeu? Que é basicamente ele ficar batendo em zona de suporte, subindo, batendo em resistência, descendo. Suporte subindo, resistência descendo. Aí ele faz essa lateralização aqui, que se você marcar, ele fica meio que lateral. Esse padrão é um padrão que ele pode romper tanto para cima quanto para baixo. Quando a gente vai operar nesses padrões, a gente espera rompimento, né? Espera se ele romper, vamos lá. Se ele romper para cima, a gente espera um pullback e entra. Se ele romper para baixo, a mesma coisa. Aqui no caso, ele rompeu para baixo e ele não chegou nem a fazer pullback, porque foi um rompimento muito violento, tá vendo? Mas Aham. vão ter vezes que ele vai repetir esse mesmo padrão. Deixa eu achar aqui. Tá, porra. Que ele vai repetir esse mesmo padrão e vai romper para cima. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Lateralização, ó. Vamos lá. Retângulozinho safado. Ó, tá vendo como é que ele tava bem lateral aqui, ó. Isso daqui, ó, quando ele faz esse rompimento e ele volta, isso aqui a gente chama de falso rompimento. É quando ele finge que rompeu, mas não rompeu. Então, ele faz isso daqui até ele finalmente fazer o rompimento e subir, entendeu? Só que isso aqui é um padrão de equilíbrio. Então, tipo assim, é muito difícil você operar esses padrões assim, porque normalmente tu vê que o Bitcoin aqui, isso aqui eles chamam de padrão no gráfico diário aqui, vamos ver. Eles chamam de padrão diamante, né, que é um padrão que também é um padrão de indecisão. Aqui, ó. Que ele meio que faz ele vai alargando assim, depois ele afina e tal. Só que se você parar pra pensar, no final das contas é quase que uma lateralização, ó. No diário, o que ele tá fazendo aqui, ó? Ele tá lateralizado, ó. Tá vendo? Ele tá Uhum. fazendo padrão de caixa. Ó, tá vendo, ó? Bateu na resistência, desceu, bateu no suporte, subiu, bateu na resistência. Então, basicamente, ele tá fazendo esse mesmo padrão aqui no Bitcoin, no gráfico diário, tá? Se botar no gráfico semanal, vai ficar ainda mais nítido, ó. Olha no gráfico semanal. Uma caixa no formato de uma caixa, É né? no formato de uma caixa. Você vai pegar. Se você marcar só a linha de resistência e suporte, já dá pra você enxergar essa caixa, ó. Aqui, ó, tá vendo? Se você marcar isso aqui, já dá pra você enxergar mais ou menos. Vão ter vezes que ele vai fazer esse padrão e vai romper pra cima, vão ter vezes que ele vai fazer esse padrão e vai romper pra baixo. Isso é o que a gente chama de padrão de equilíbrio, entendeu? Na Agix, deixa eu botar aqui no gráfico de uma hora de novo, que a gente vai começar a falar de um padrão muito interessante, que é o padrão exatamente que eu operei hoje na Agix. Deixa eu botar aqui, Agix. Ó, ele tá no padrão de uma hora. Padrão de cunha. Normalmente, padrões de cunha são padrões de continuação de tendência. A gente já viu o padrão de caixa. Tem outros padrões também de indecisão, tá? Que são padrões neutros, que podem ir para cima quanto para baixo. Essas caixas são mais comuns. Os padrões de continuação de tendência, o que é? Basicamente, o mercado
ele está indo para uma direção, ele faz um padrão e continua aquela direção. Esse é o padrão de continuação. O padrão de reversão, que a gente vai ver também, ele é um padrão quando o mercado está indo, ele faz um determinado padrão e ele reverte. Ele está subindo, faz um padrão e começa a descer. Ele está descendo, faz um padrão, começa a subir. Esse é o padrão de reversão. Vamos ver o padrão de continuação. Os padrões de continuação mais comuns, a gente tem as cunhas, bandeiras e triângulos. O que são as cunhas? As cunhas são basicamente isso daqui, ó. O preço ele vem fazendo topos e fundos ascendentes ou descendentes, dependendo da tendência que ele está. Aqui, no caso, ele está em tendência de alta. Aí ele faz isso daqui, ó. Ele faz um fundo, um topo aqui. Aí ele faz um fundo mais baixo, um topo um pouquinho mais alto, um fundo um pouquinho mais baixo. Aí ele vai apertando o preço, apertando, fazendo topos e fundos cada vez mais baixos. Isso daqui é o que a gente chama de cunha ascendente. É uma cunha apontada para cima. Essa aqui ficou meio merda, né? Tinha que ser assim, ó. É uma cunha apontada para cima, que foi exatamente onde eu operei hoje na Agix, ó. Na Agix, No grupo lá. eu coloquei um videozinho para explicar. Na Agix, vamos lá, gráfico diário. O que está acontecendo aqui no gráfico diário? Fez um topo aqui, ó, vamos lá. Vou pegar aqui o... Fez um topo aqui, fez um fundo aqui, certo? Fez um topo aqui, fez um fundo mais baixo que esse fundo aqui. O que significa? Que a gente entrou em tendência de baixa no gráfico diário, correto? Correto. Fez um topo, fez esse fundo, fez um topo mais baixo que o topo anterior e fez um fundo mais baixo que o fundo anterior. Tá vendo que ele rompeu esse fundo aqui? Tendência de baixa no diário. Gráfico de 4 horas. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo sem fundo. Tá vendo? Ele vai fazendo gráfico de 4 horas, tendência de baixa também. Gráfico de 1 hora não preciso nem falar, mesma situação. Topo, fundo. Ele fez esse fundo aqui. Se você colocar aqui no gráfico de 1 hora, ó, você vai ver que ele fez esse padrãozinho que eu falei. Qual o padrão? Cunha. Olha só como é que o preço vai apertando. Você pega uma linha aqui, junta todos os pavis aqui, de todos os topos e todos os fundos. Olha como é que ele faz essa seta aqui apontada para cima. Essa seta aqui nada mais é do que uma lança para enfiar no rabo de quem acha que o mercado vai reverter e não observa isso daqui, ó. Porque o que acontece? Faz um fundo aqui, ó. Faz um fundo aqui. Aí faz um topo aqui. Já tinha meio que esse topinho aqui. Aí você fala assim, opa, ele tá começando a querer fazer um topo mais alto que o topo anterior. Mas esse topo aqui tá muito próximo, ele não tem expressividade. Aí o que ele faz? Ele faz um fundo. Eu vou entrar pra me pedir. Ele faz um fundo mais alto que o fundo anterior. Aí o que você fala? Opa, pivô de alta. Só que esse fundo aqui que ele fez, ele não foi acima desse topo aqui. Ele meio que rompeu esse topo de novo. Aí o mercado vai lá, sobe e bate aqui. Falso rompimento, né? É mais ou menos isso, mais ou menos isso. É como se fosse um falso rompimento, como se isso aqui fosse uma possível resistência, ele vai lá, volta, aí ele faz um fundo ascendente, um fundo mais alto que o fundo anterior. Aí depois ele faz um topo um pouquinho mais alto que o topo anterior. Depois um fundo um pouquinho mais baixo que o fundo anterior. E ao invés dele fazer movimentações mais expressivas, ele vai fazendo esse padrão aqui de apertar. Ele vai fazendo isso daqui, ó. Pam, 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 até o preço não aguentar mais. Até o preço chegar num momento que o preço vai ter que ir para um lado ou para o outro. Quando essa seta aqui, você faz essa marcação, você bota essa linha aqui, unindo todos esses topos e todos esses fundos, e ele forma esse triângulo aqui apontando para cima, existe 80% de probabilidade dele fazer isso daqui, ó, romper para baixo. Claro, mercado é uma caixinha de surpresas, não existe nada certo. Porém,
Isso em qualquer mercado, seja em cripto, seja na bolsa, seja em qualquer coisa. A tendência maior vai ser sempre ele romper para baixo quando ele fizer esse padrão de triângulo, de bico de pato apontando para cima, quando ele vem de uma tendência de baixo. Entendeu? Tá vindo, o mercado tá caindo, ele por quê? O que que acontece? O que que é esse padrão aqui? No gráfico de uma hora, parece que ele está começando a fazer topos e fundos ascendentes. Só que se você botar no 4 horas, olha que interessante. Ele só está formando um topo mais baixo que o topo anterior. Tá vendo? Aham. Ele está fazendo só. No gráfico de uma hora, parece que ele está revertendo. Mas se você colocar no gráfico de 4 horas, ele só está fazendo um topo mais baixo que o topo anterior. Então é um padrão de continuação de tendência. Ele está dando uma respirada para o mercado continuar caindo. O que que a gente fez nessa, porra, nessa operação aqui na GIX? Vamos lá. Deixa eu botar aqui no gráfico de uma hora. Ele estava fazendo, deixa eu tirar esses. Ele fez essa cunha. Quando ele chegou aqui, eu vi que ele rompeu essa cunha aqui. Aham. Ele fez esse rompimento, um rompimento expressivo. Junto com a cunha, ele rompeu essas médias móveis, que a gente vai falar talvez no outro dia. Tá? Que isso daqui também é importante, mas a gente não precisa falar agora. Ele rompeu essas médias. Fez um rompimento expressivo, com força, fez. Na vela seguinte, se a gente desceu o tempo gráfico aqui para 15 minutos, o que que ele fez aqui quando ele rompeu? Ele começou no 15 minutos, por isso tem muita gente que fala assim, ah, não gosto de usar o 15 minutos. Eu gosto de usar o 15 minutos para você conseguir entender o que está acontecendo, porque às vezes você perde uma movimentação muito alta. É tipo assim, ele rompeu no 15 minutos, lindamente. Aí ele tentou subir de novo. Aí nessa vela aqui de 15 minutos, olha só, que é a vela essa aqui? Que a gente falou ontem. Essa aqui, ó. Martelo? Exatamente. Esse aqui é tá mais para doji do que para martelo, mas nunca se pega no nome em si. Porque quando você está numa tendência, o doji ele também pode ser um sinal de continuação de tendência. O que você tem que pegar é o seguinte, ele tentou, o que que é isso aqui, ó? Em horizontal, cadê? Tá aqui. Olha só isso aqui, ó. Isso aqui era uma antiga zona de suporte, certo? Olha quantas vezes o preço bateu aqui e subiu. Bateu várias vezes. Todo suporte que é rompido, ele vira o quê? Resistência, correto? Aham. Tinha um suporte, foi rompido por essa vela aqui, virou resistência. Tentou romper nessa vela, não conseguiu. Olha o tamanho do pavio que ela deixou para cima. Vou buscar outro suporte, né? Deixou um paviozão para cima. Isso aqui já dava para ter entrado, tá? Mas eu ainda estava meio receoso que o mercado estava meio mais ou menos. Eu esperei mais uma confirmação. Essa vela aqui fez a mesma coisa. Tentou romper, não conseguiu. Quando essa vela de 15 minutos aqui fechou assim, ó, deixando pavio para cima, igual essas duas, mostrando que ela não estava com força para romper essa resistência aqui, eu poderia esperar ele tentar fazer um pullback meio que aqui, ó, nessa cunha. Mas o pullback na resistência, que foi o suporte rompido, ele é sempre mais forte. Eu entrei exatamente aqui na operação. Ela desceu, eu saí nela, dava para ter continuado, tá? Porque o que que acontece? Quando a gente entra nessas operações assim, a gente projeta mais ou menos o tamanho da base da cunha. Então, tipo assim, qual é a base da cunha? Quando ela começou a ser formada, daqui até aqui. Daqui até aqui, no rompimento, dava mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Dava aqui mais ou menos, ó. Olha onde a linha verde tá vindo, ó. A proporção daqui da base da cunha daria aqui. Esse aqui era o meu alvo para eu terminar para eu encerrar minha operação. Eu poderia fazer o seguinte, poderia chegar aqui, realizar 50% do lucro e deixar a operação paulando. Estaria com muito mais dinheiro no bolso agora. Porém, eu imaginei, como a proporcionalidade da base da cunha, ela estava junto com esse fundo aqui que ela fez, eu falei, vai fazer um fundo duplo e vai subir. Porque a GIX é uma moeda que está com força. Só que a GIX hoje está acompanhando o Bitcoin. Acabou que ela rompeu isso daqui também e desceu. Agora olha o que ela está fazendo aqui de novo. Sabe o que é isso aqui? É uma cunha de novo? Então, isso daqui... Essa cunha aqui que a gente viu, ela é uma cunha ascendente. Ela é um padrão que continua a tendência de baixa.
A cunha descendente, ela é um bico apontado, deixa eu achar aqui na tendência de alta, ela é um bico apontado para cima que continua a tendência de alta. Ó, mais ou menos. A cunha ela é muito parecida com um padrão que a gente vai ver, que é a bandeira, tá? A bandeira é igualzinha à cunha, só que a bandeira é isso aqui, ó. Ela é mais reta, a bandeira de alta. A cunha, ela, normalmente, ela tem movimentações mais expressivas, né? Então, a bandeira nada mais é do que isso daqui, ó. Ela meio que, ela não espreme. Tá vendo isso daqui, ó? Deixa eu aumentar a... Aham. Ó, a bandeira, ela meio que é reta. Ela faz como se fosse um formato de uma bandeira. Ela faz isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o... Ela faz isso aqui, ó, a bandeira, ó. O preço tá vindo, aí ele faz assim, ó. Aí se você for olhar, é uma bandeira. São topos e fundos retos, assim, ó. Tá vendo? A cunha é assim, ó. O preço tá vindo. Aí o preço começa a fazer aquele padrãozinho de achatamento, ó. Isso daqui, essa cunha apontada para baixo, ela é uma cunha que rompe para cima. Aquela cunha que a gente viu, ela estava apontada para cima, numa tendência de baixa, então ela rompe para baixo. A bandeira é exatamente a mesma coisa, só que a bandeira ela não achata. A bandeira ela vai fazendo topos e fundos mais, ela vai respeitando mais a linha de tendência de baixa, o canal, né? A bandeira ela nada mais é do que um canal, né? Vamos voltar lá no gráfico para a gente ver aqui. Se a gente acha, eu gosto de usar o gráfico diário. O gráfico diário ele tem bastante uma, olha só, a Gix aqui, ó. Aqui ela fez o quê? Aqui ela fez o que a gente vai estudar agora, um triângulo. O triângulo, ele tem 50% de probabilidade de ir para cima e 50% de probabilidade de ir para baixo. Porém, ele vai ter mais chance de respeitar a tendência. Então, se o mercado está subindo e ele forma um triângulo, a chance maior é ele romper para cima. Se o mercado está assim, ó, lateral, e ele forma depois um triângulo, aí, meu irmão, aí tanto para cima quanto para baixo. Porém, quando ele está em tendência, ó, tá subindo, fez o triângulo, continua subindo. Tá caindo, fez o triângulo, continua caindo. Aqui no 15 minutos, na GIX, o que está acontecendo com o mercado? Ele está caindo, ele está fazendo outro triângulo, a probabilidade maior é que ele rompa para baixo e continue caindo. Entendeu? A bandeira é a mesma coisa. Só que a bandeira, ela não é um padrão de indecisão, é um padrão de continuação, tá? O triângulo, ele só é um padrão de indecisão se o mercado tiver lateral. Se o mercado tiver numa tendência, o triângulo ele tende com menos probabilidade do que cunhas e bandeiras, mas ele tende a dar continuidade na sequência, tá? Ó, aqui, por exemplo, aqui eu já vi aqui, ó. Ó, aqui a gente tem uma cunha que não chegou ao final, ó. Ela foi rompida antes. Normalmente a cunha ela rompe no meio mesmo, entendeu? Cunha e bandeira é muito próximo, só que a bandeira, por exemplo, aqui para ser uma bandeira, o preço tinha que vir até aqui em cima. Ele tinha que fazer a cunha, ela vai estreitando o preço. A bandeira ela vai meio que respeitando a linha de tendência, o canal, entendeu? Entendi. Tá, pô. Pera aí que a luz aqui começou a piscar. Pronto. Mas cunhas e bandeiras têm o mesmo padrão de continuação de tendência. Então, aqui, nessa operação que a gente fez exatamente isso. Ela rompeu essa cunha, que estava apontada para cima, apontou para cima, tendência de baixa. Apontou para baixo, tendência de alta. Entendeu? Então, a gente viu padrão de continuação de tendência. A gente viu cunha, ascendente e descendente. Ascendente, cunha apontada para cima, tendência romper para baixo e continuar caindo. Cunha descendente é o bico do pato apontando para baixo,
romper para cima e continuar a tendência de alta. Bandeira, mesma coisa. Uma bandeira vai ser a bandeira de cabeça para baixo. A outra bandeira vai ser a bandeira para cá. A bandeira que o preço está caindo, o mercado vai fazendo isso daqui, ela rompe para cá. A bandeira que o mercado está subindo, o preço vai fazendo isso daqui, ela rompe para cá. Esses são os dois padrões de bandeira. Cunha, a mesma coisa. Diferença? Quase nenhuma. A diferença normalmente é a explosão do movimento no rompimento. Tá? Mas ambos são padrão de continuação de tendência. Beleza, continuação. O triângulo a gente já viu também, certo? Foi o que eu falei ali, que está formando aqui agora. É como se fosse uma cunha. Porém, ele é simétrico, a gente chama isso inclusive de triângulo simétrico, porque ele não aponta nem para cima nem para baixo. Ele aponta para o meio, ó. Tá vendo? Triângulo simétrico. Nesse caso aqui que ele está numa tendência de baixa, a maior probabilidade é que ele rompa para baixo, mas não existe receita de bolo no mercado financeiro. Ele pode romper para cima também, inclusive na cunha, mas a chance é muito menor. No triângulo a chance é um pouco maior. Por que é importante a gente saber o que tem mais movimento explosivo, o que tem mais chance de romper para baixo, o que tem menos chance? Porque para a gente filtrar quando a gente vai fazer uma entrada. Toda vez que eu boto uma moedinha lá no grupo que está em lugar bom para entrar, você vai observar que eu coloco exatamente essas análises. A cunha, a Gix, quando eu coloquei, ela estava fazendo uma cunha, ela fez toda aquela movimentação de alta. A HFT aqui, que hoje também estava subindo bastante, cadê a HFT? Ó, a HFT tá bem também. Olha só o que a HFT fez aqui. Aí você me pergunta, pô, por que o Bitcoin derreteu hoje e essa moeda aqui tá fazendo alta? Porque ela estava fazendo esse padrão aqui. E olha que interessante, ela fez esse padrão aqui depois no gráfico de 1 hora, depois de romper esse padrão no gráfico diário. Olha só. Ela fez esse padrão no gráfico diário, no gráfico de 4 horas também. Sim. Entendeu? Então a HFT tá com uma probabilidade de continuar subindo mesmo que o Bitcoin caia. Graficamente, ó, zona de resistência, ou zona de suporte, ela tá se apoiando, rompeu cunha. Aptos, mesma situação. Olha que coisa linda tá na Aptos aqui, ó, no diário. A Aptos, ela também tá fazendo uma cunha, ó, ela vem numa tendência de alta, tá fazendo uma cunha descendente, que tem probabilidade de romper para cima. O que eu falei? Que ela poderia dar agulhadas aqui em 10 dólares. Eu ainda não comprei Aptos, porque minha ordem está exatamente em 10 dólares. Eu não comprei a mercado. Mas eu acredito que a Aptos ela ainda vai se espremer aqui. Né? Tu vê, olha, porra, olha o dia de ontem. O Bitcoin caiu 6%, que para Bitcoin a gente considera uma alta absurda. E a Aptos ontem subiu. Ontem que a gente considera é hoje, tá, Miguel? Porque a vela no diário ela fecha às 9 da noite. Então, nesse exato momento começou uma vela. Ó, enquanto o Bitcoin desceu 6%, a Aptos subiu 10%. Porque ela está dentro de um padrão de alta. Então ela tende a respeitar esse padrão. Entendeu? Sim. Aqui, ó, tá vendo essa velinha aqui, ó? A gente tá no gráfico diário. Tá vendo essa vela aqui vermelha? Aham. É porque virou. É como se aqui já fosse no dia 10, ó. Tá vendo? Ó? Aqui no TradingView tá escrito dia 10. Ó, sexta-feira, dia 10 de março. Sim. Que a vela do diário, ela sempre vira às 9 horas. Inclusive, sempre tome cuidado quando for fazer essas compras. Nessa questão, que às vezes você faz uma compra no final da vela do diário, tipo, sei lá, 8h30 da noite, 8h40 da noite. E normalmente as velas do dia seguinte, elas fazem alguns movimentos mais explosivos. Tu vê a Aptos aqui, ó. Quando ela vira a vela, ó, tá vendo que ela tá dando uma quedinha aqui, ó? Ela Uhum. faz isso normalmente, tá? Então, no dia de ontem, o Bitcoin derreteu e a Aptos subiu. A HFT, a mesma coisa. Por quê? São moedas que estão fazendo esse padrão de continuação de alta. E se você pegar, por exemplo, e colocar assim, ó, APT, BTC, aptos contra o Bitcoin, Aham. olha só o que está acontecendo. Isso daqui é o gráfico da Aptos contra o Bitcoin. A Aptos está tendo uma valorização absurda contra o Bitcoin, ó.
Olha o que ela subiu aqui, É, entendeu? bastante. Então é sempre bom você também fazer essas comparações, entendeu? Ó, quase 15% contra o Bitcoin. Ou seja, enquanto o Bitcoin caiu 6, ela subiu 6. Aí ela tá fazendo quase 15% de alta contra o Bitcoin, entendeu? Se o Bitcoin tivesse ficado parado e ela subido 6, ela estaria fazendo 6, entendeu? Então, é importante até mesmo para você ter essa noção, entendeu? Porque quando você faz esses padrões, ó, por exemplo, a GIX, ela tá fazendo padrões de queda, entendeu? Vamos ver no diário se ela tá fazendo algum padrão de alta. Não tá fazendo padrão de alta no diário. Tá vendo? No diário ela tá numa queda, porém, é aquilo. Essa zona aqui que ela tá batendo, ó, já foi um fundo. Aqui, ó, no dia 13 de fevereiro, né? Então pode ser que a GIX ela vá fazer essa lateralização aqui até ela formar alguma figura de alta e subir, entendeu? Mas por enquanto a GIX ela não tá com padrões gráficos. Pode ser que aqui no diário, ó, agora que eu tô vendo aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Olha só isso aqui, Miguel. Tá vendo como a gente, ó. Pode subir, né? Olha só aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui no diário. Se ela bater aqui, subir, bater aqui, descer, tu já sabe que ela tá fazendo a mesma coisa que a HFT, que a Aptos. É porque a Gix, como ela teve uma violência muito alta na alta que ela fez, ela ainda tá formando padrões assim, entendeu? Mas assim, dá pra você dizer, né? A gente só considera quando faz um terceiro toque, né? Aqui ela fez o primeiro, o segundo. Se ela bater aqui de novo e fizer esse terceiro toque nessa linha aqui, ó, de tendência de baixa, a gente já pode começar a considerar que isso daqui tá se formando uma cunha descendente para ela romper e dar prosseguimento na alta, entendeu? Mas a Gix ainda tem água para rolar aí. A HFT já rompeu essa cunha, ó. A HFT já rompeu, por isso que eu tô posicionado nela, eu não vendi minhas HFTs. Ó, ela rompeu essa cunha. A Aptos, ela tá dentro dessa cunha. Normalmente se compra no rompimento, tá? Quando ela rompe, ela faz essa movimentação assim, ó. Ela rompe, aí ela volta aqui, você compra pra pegar. Tu compra aqui, ó. Na volta dela. Só que a Aptos tem uma outra coisinha que a gente vai estudar na semana que vem, que é isso aqui, ó. Ela tá batendo nessa região aqui, ó. Que é uma região matemática de retração do preço. Que é 61,8 de Fibonacci. Que eu vou ensinar também como é que se traça, porque isso daqui é importantíssimo, tá? Isso daqui é importantíssimo. E essa região também conflui com esse topo aqui, ó. Então a Aptos a 10 dólares é uma excelente. Inclusive, eu já botei vídeo falando sobre isso. É uma excelente opção para se comprar ela a 10 dólares. Eu não comprei ainda porque eu tô confiando que ela vai agulhar nos 10 dólares. Hum. Mas é uma excelente opção porque ela tá formando um padrão de alta no gráfico diário. É... Você tem essa confluência aqui com a Fibonacci, você tem essa confluência com esse topo aqui. Então é basicamente isso, tá? Deixa eu ver se tá faltando aqui. Show. É... Perfeito. Padrão. Quanto tempo a gente já tá aqui, mano? Uns meia hora, 40 minutos. É, acho que dá pra gente falar ainda. Tu quer deixar pra próxima ou quer falar dos padrões de reversão? Não, veio, tá gravando, vai que vai, cara. Então vambora. Sabe? Bora. Padrões, a gente falou dos padrões neutros, que são basicamente as caixas, os padrões de continuação de tendência, que são essas cunhas que se formam, e bandeiras e triângulos. E agora a gente tem os padrões de reversão. O mais famoso, que você já deve conhecer, é o ombro cabeça ombro, que ele pode ser um ombro cabeça ombro assim, como ele também pode ser de cabeça para baixo. Deixa eu apagar isso. Tá, porra. Deixa eu só dar uma apagada aqui para ficar melhor de entender.
você tem essas duas possibilidades de ombro, cabeça, ombro. Que é o que a gente fala de oco, que é esse pra cima, padrão. E o oco-i, que é de cabeça para baixo. Qual a diferença dos dois? A tendência. Show. O mercado ele tá vindo numa tendência. Ah, tá bom. O mercado ele tá vindo numa tendência de alta. Tendência de alta. Ele faz esse padrão e inicia uma tendência de baixa. O que é esse padrão? Ele está fazendo topos e fundos ascendentes, certo? É. Em tese, quando ele faz esse topo aqui, ó, ele deveria fazer o outro fundo aqui, ó, em cima do topo anterior, correto? Correto. Para ele continuar a tendência, só que ele perde esse topo aqui, que já foi uma região de resistência, ou que era uma região de resistência, foi rompida. E em tese deveria ser uma região de suporte, mas ele rompe. Aí sabe onde ele para? Lá no antigo suporte dele. Aí ele faz essa pegadinha aqui, ó. Muita gente acha que, porra, perdeu esse fundo aqui. Perdeu esse suporte. Agora ele vai fazer aqui e vai continuar. Aí ele sobe e ele trava onde? Exatamente aqui, ó. A resistência, né? Ele trava exatamente aqui. Tem que tomar muito cuidado com esse padrão, porque quando ele faz esse padrão aqui, ele também pode ser um padrão de tendência de alta, tá? Por que um padrão de tendência de alta? Porque ele é um outro padrão que a gente chama de fundo duplo. Ele vem, sobe, vem e sobe. Ele faz dois fundos aqui, ó. Só que quando você está vindo de uma alta muito forte, dificilmente ele vai fazer um fundo duplo no topo. O mais provável é que ele faça um ombro, cabeça, ombro. E aí ele vai dar prosseguimento na baixa. Ele vai reverter. Ele estava em tendência de alta, agora ele entra em tendência de baixa. O ombro, cabeça, ombro invertido é a mesma situação, só que é para baixo, entendeu? O mercado está caindo, ele faz um ombro, cabeça, ombro invertido e o mercado começa a subir, entendeu? No gráfico aqui, ó, o Bitcoin ele adora fazer esses padrões, ó. Aqui na queda de hoje ele já até eliminou essa possibilidade, né? Porque ele já foi, olha só, ombro, cabeça. Se ele travasse aqui e voltasse aqui, ó, ombro, cabeça, ombro. Sim. Só que hoje ele já rompeu com força aqui. Mas se você pegar aqui, ó, no gráfico, vamos pegar ele fez o maior ombro, cabeça, ombro da história aqui, ó. Quando ele tava lá na casa dos 60 mil dólares e derreteu. Ó. Ombro, cabeça, ombro. Ainda deu um repiquezinho aqui, ó, e derreteu o mercado. O Bitcoin, ele faz esse padrão toda hora. Se eu não me engano, a Lido fez esse padrão também, recentemente. Só que fez no gráfico de uma hora aqui. Aqui, ó. Ó. Vamos lá. Ombro. Ó. Ombro, cabeça, ombro. Derreteu. Esse é um padrão de reversão de tendência. Lembra que qual é o outro padrão de reversão de tendência? Topos duplos e triplos e fundos duplos e triplos. O que é isso? Basicamente, quando o mercado faz isso aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Tá, porra. Mercado tá caindo. Aí ele faz isso aqui, ó. Pum, pum. Quando ele rompe, ele faz o pullbackzinho e muda a tendência. Ele faz fundo, ó, mercado caindo, topos e fundos descendentes. Faz um fundo aqui, faz um topo alto, faz um fundo junto. Ele não rompe esse fundo aqui, ó. Ele faz um fundo do ladinho. E às vezes ele ainda faz mais. Faz um fundo triplo.
Se for fundo triplo, a movimentação de alta é maior ainda. Foi o caso da... Qual foi a de IDX no gráfico diário? Ela fez isso aqui, ó. Ó. 1, 2, 3. Rompeu. Eu vendi ela aqui em cima. Ó, agora ela tá querendo voltar, mas ó. Tá vendo? Só que quando o importante de você observar é o seguinte. Quando ela tá subindo... Quando ela tá subindo... E ela faz o fundo duplo depois de uma tendência de alta no topo, é perigoso, porque ela já subiu. Esse fundo duplo, o nome já diz, é um fundo, entendeu? Então, tipo assim, numa tendência de alta, ela faz um fundo duplo, ele já não fica tão forte assim, entendeu? Porque a tendência maior é que ela faça um ombro, cabeça a ombro, entendeu? A mesma coisa serve para topo. Aqui, o que ela fez? Ela subiu. Parecia que ela ia fazer um fundo duplo, mas o que ela fez aqui, ó? Ela fez um topo duplo. O que é mais conveniente? Derreteu, né? O mercado cair depois de fazer um topo duplo, depois de uma pernada de alta, ou o mercado subir depois de fazer um fundo duplo, depois de uma pernada de alta? É mais fácil ele fazer, ele fez aqui um topo duplo, ele cair, entendeu? Então, Tá dando força, né? exatamente. Porque se você observar, ele vai fazendo esses padrões e você pode juntar um padrão no outro. Às vezes ele faz aqui, ó. Ele estava ameaçando fazer aqui um triângulo simétrico. Aí o que aconteceu aqui, ó? Falso rompimento. Ele rompeu para cima. Todo mundo achou que o preço ia disparar. Ele voltou. Quando ele volta, se ele não teve força para subir, ele fez esse triângulo e não teve força para subir, a tendência maior começa a ser ele descer. Entendeu? Toda vez que você vê essa situação aqui, eu já tomei muito stop aqui, já perdi muito dinheiro em falso rompimento. Tá? Porque tem vezes que você cai mesmo, não tem jeito. Ah, porque você coloca o stop onde? Ele rompeu. Você vai colocar o stop aqui dentro do triângulo de novo. Se ele bater lá, você é estopado da operação, mas tu também não perde tanto dinheiro assim. Entendeu? Mas isso aí é a coisa que acontece, não tem jeito. Agora, por exemplo, se você unir aqui, ó, vamos lá, mais no longo prazo, o que a DIDX pode estar fazendo aqui? Vamos lá ver. Pode estar querendo fazer uma bandeira de alta. Tá vendo? Ela, numa próxima pernada de alta, pode ser que ela rompa para cima. Então, você sempre tem que estar olhando vários tempos gráficos, tempo gráfico de diário, de 4 horas, de 1 hora, tempo gráfico semanal também. Ó, no tempo gráfico semanal, ela fez aqui o fundo triplo também, e ela está buscando fazer um fundo ascendente para continuar subindo. Se ela perder esse fundo aqui mais especificamente, ó, aí, meu irmão, aí é queda. Mas em qualquer coisa que ela fizer, qualquer fundo que ela fizer acima desse fundo aqui, que é o mais baixo, ainda está no gráfico semanal meio que numa tendência de alta. Entendeu? Aham, show. Ombro, cabeça, ombro ficou firme. Fundo duplo e triplo ficou firme também. Firme. Top. Pivô. Pivô não vou nem demorar muito para explicar. O que é pivô? Mercado tá caindo. Aí ele tá fazendo topo fundo, topo fundo, topo fundo, topo fundo. Aí ele faz um topo mais alto que o topo anterior. Um fundo mais baixo que o fundo anterior. E quando ele faz isso daqui, Miguelzinho, ó. Outro topo mais alto, a gente chama isso aqui de pivô de alta. Então ele rompeu, ó. Ele fez. O mercado estava em queda. Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Bateu aqui. E olha que interessante. O pivô de alta nada mais é do que um ombro, cabeça a ombro. Olha só isso aqui. Invertido. Tá vendo? Sim. Então, mano, o que acontece? Veio fazendo topo, fundo, topo, fundo. Fez aqui, rompeu. Bateu aqui de novo. Deu prosseguimento na alta. Confirmou o pivô de alta. Para baixa, a mesma situação.
O segredo desse mercado é sempre você analisar os topos e fundos, entendeu? E você operar sempre a favor desses topos e fundos. Sim. Fechou? Bem, Fechou, show. beleza. Isso aqui a gente deixa para terça-feira, que isso aqui vai ser bem rápido, tá? Essa parte aqui de médias móveis, RSI, que são os indicadores. É isso aqui, ó, que eu uso, ó. Isso aqui embaixo, ó. Esse roxinho aqui, RSI. Volume, vou falar de volume, que são essas barrinhas aqui. Médias móveis. Então, tipo, isso aqui a gente deixa pra terça, porque isso é importante pra porra também, tá? Mas isso daqui, sem saber isso tudo que a gente já passou até aqui, é meio que inútil, tá? Ficou alguma dúvida, mano? Não, tá de boa, mano. Bem explicado. Tá de boa? Pô. Então fechou. Vamos fechar por hoje. Valeu, o canal do YouTube lá é Caio. Eu botei o link lá, não botei não? É porque como eu criei ele novo, se você colocar lá, tu não vai achar não. Vou botar o link lá no grupo de novo. Falou. Fui Falou? barrado hoje e apareceu lá. Fechou, fechou. Valeu, tamo junto. Tamo junto, mano.